Deus. Aplaude a Ele, glorifica o nome do Pai. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão em casa, receba a paz do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Uma semana que se inicia de grande vitória sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Em casa, você crê nisso? Que essa semana que se inicia hoje será uma semana de grande vitória sobre as nossas vidas. Qual é o caminho para a semana ser uma grande vitória? Chama Ele. Clama por Ele. Exalta Ele. Não é? E Ele fará. E se eu não clamar, Ele vai atrás no mar. De novo Ele vai atrás. Só que Ele não vai da mesma forma que a primeira. Ele vai trazer a provisão. Peixe, pão e brasa. Você recebe essa palavra? Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 1. Aleluias. Louva a Deus, porque Adilson chegou ali na porta, eu falei, abre o culto. E ele abriu em Lucas 12 e falou da luz. É a palavra que Deus colocou ao meu coração essa semana. Vai falar sobre a luz e sobre as trevas. E o nosso Senhor, Ele é a nossa luz. Amém? João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E você aplaude ao Senhor, tomando o seu assento em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus, amém? Declare, Jesus é bom. Ele é bom o tempo todo. E Ele veio para trazer luz sobre as nossas vidas. Ele veio para trazer luz sobre as nossas vidas. Irmão João vai afirmar que Jesus, no seu capítulo, Ele é o Filho do homem. Declarando na Bíblia, afirmando na Bíblia que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Vai declarar também, como a pastora bem leu, que Ele é o pão da vida. Jesus é o pão que te alimenta durante toda a vida. E essa expressão diz respeito à sua capacidade de dar a vida, de gerar a sua vida. Esse é Jesus, o pão que te alimenta durante toda a sua vida. E Ele é uma fonte eterna. Ele não só multiplicou os pães, mas Ele é pão que te serve durante toda a sua vida e a vida eterna. Coisa boa, irmãos. Coisa boa é Jesus para a nossa vida, porque outra hora estava desesperado, passando fome, e a fome não era de alimento, a fome era de algo que nos saciasse, que nos enchesse principalmente da graça. Por quê? Porque muitas das vezes estamos cheios das coisas, arrodeados, mas não temos a graça. E a Bíblia vai dizer que Ele é o pão da vida, e o pão da vida eterna. Ele vai dizer que Ele é a porta das ovelhas.
Ou seja, Ele é o caminho, Ele é o único caminho para a vida eterna, Ele é o caminho para o reino de Deus. Por quê? Porque João está afirmando que Jesus é a porta das ovelhas. Tem ovelha aqui dentro? Tem ovelha aqui dentro? A porta é uma alegoria, mas ovelha, meus amados, somos nós, e nós somos ovelhas para obedecer a voz daquele que diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque se Pedro, como a pastora bem disse, simplesmente ele fosse sacrificar ali dentro do mar, ele não teria obedecido Jesus, mas obedecendo Jesus pela segunda vez, ele lança a rede sobre a direção, e Jesus está dizendo para você: filho, eu tenho uma direção para a tua vida, e se você me obedecer, trazei sobre a tua vida a provisão que você necessita. Ele é a porta das ovelhas, e toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Toda ovelha conhece a voz, é inconfundível. É inconfundível. Jesus pergunta: tem algum alimento aí? Não tem. Aí João, com a sensibilidade dele de Pedro: é ele? Eu conheço essa voz. Talvez o vento está batendo aí na tua orelha, você não está ouvindo bem, mas essa voz, ela é inconfundível. Essa voz, ela é inconfundível. Luz, trevas. Grave isso. Luz, trevas. A Bíblia vai dizer, João vai afirmar que ele é a ressurreição. Jesus, ele é a ressurreição, não apenas, meus amados, da fonte da vida. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre... A Bíblia vai dizer ainda que aquele que ainda que venha morrer, em seu nome viverá. Ele não é só a fonte da vida. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte, e aquilo que está morto sobre a tua vida, ele está dizendo: olha para mim, porque se você ouvir a minha palavra, aquilo que está morto dentro de você, seja no seu sentimento, seja no seu âmbito de vida, em meu nome viverá. Se faz necessário crer nisso. Crer que Jesus, ele é a ressurreição. E aos nossos olhos, meus amados, eu não estou falando aqui, meus amados, da crucificação de Cristo. Eu estou falando daquilo que você vive hoje. Quem acordou 100% bem aqui hoje? Levanta a mão. Alguma coisa talvez seu hoje está sem força, está morta, está depressivo. E Jesus está falando: ó, eu ressuscito. Eu ressuscito. A vontade que você amanheceu de tirar a tua vida, Jesus está dizendo: eu faço reviver a vontade de viver em meu nome. Por quê? Porque eu venci a morte. Eu tenho poder sobre a morte. João está dizendo isso. Ele é a ressurreição. Não somente da vida, mas ele tem poder sobre a morte. Dai ouvido. Dai ouvido. João vai dizer ainda que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. João vai afirmar ainda que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E nós estamos juntinhos dele, ligado. Olha para cá, se ele é a ressurreição e a vida, meu amado, e você é o ramo, o teu galho tem que estar assim, ó, balançando sobre o vento, tem que estar cheio de folha, tem que gerar fruto, porque ele te escolheu para gerar fruto, para ter vida e vida em abundância.
Pastor, a minha vida não está assim. É porque você está em treva. É porque você está em trevas. Pastor, que é isso? Que é isso, pastor? Como que eu posso estar em Cristo e estar em trevas? Como que funciona isso? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Outra hora Pedro tinha falado, se vir matar o Senhor, vai ter que me matar primeiro. Só que outra hora Pedro estava em dúvida, eu amo ou não amo? Ele me conhece. Pedro, tu me amas, Pedro? A situação desse momento aqui, meus amados, Pedro estava em crise consigo mesmo, em treva. Pedro sai das trevas quando ele diz, Senhor, tu me conheces, tu sabes de todas as coisas. As trevas foram embora, por quê? Ele chegou a luz sobre a vida de Pedro. Chegou a luz sobre a vida de Pedro. Olha para cá, coloca para mim Mateus 4,16, irmãos. Jesus é a luz que as trevas não compreenderam. A escuridão não pode tirar o brilho da luz. A escuridão não pode tirar o brilho. A escuridão não pode tirar o brilho. Vamos ver se a escuridão vai prevalecer agora. A escuridão não pode tirar o brilho. Aqui eu não vou conseguir desligar. Mas eu vou usar essa luz. As demais luzes estão apagadas. Apaga aí, Leônidas. As demais luzes estão trevas aqui. Mas aonde dá luz, a treva não pode vencer. O que é isso? Pode acender. O que é isso? É quando você está em Cristo. Aonde você colocar os pés e houver treva sobre a tua vida, vai haver luz. Pastor, explica mais claro para mim. Eu vou explicar. Você é luz no meio da tua família, e aquele que anda em meio às trevas, meus amados, através da tua vida, vai iluminar a vida deles. Eles vão sair das trevas. Por quê? Porque você vai transmitir, você vai levar a luz de Cristo sobre a tua família, e aquele que anda nas trevas vai ser iluminado. Por quê? Porque você é percussor, você é detentor da luz, e as trevas ela não pode vencer. Sabe quando você dá um passo assim, ó, a luz avançou, as trevas recuam. Acende aí, Marcão. A escuridão vai ter que recuar agora. Corre, Marcão. A escuridão vai recuar agora. Corre, Marcão. Ó, recuou. Cadê as trevas? Porque a luz chegou. E quem é a luz? Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Ele é a nossa luz. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Que se eu conheço o caminho da luz, não posso andar em escuridão. A minha vida não pode andar em escuridão. Por que tem suicídio entre os cristãos? Porque aquele que tira a sua própria vida, tem esperança para ele? Acabou. Aquele que tira a sua própria vida, não tem esperança para ele. Acabou. É treva eterna. É treva eterna. E o diabo evolui. Esse quadro aqui, ele não está em 3D. Se ele tivesse em 3D, ele seria mais chique, sim ou não? Mas o diabo, para te colocar no homicídio, ele atua com 3D. Sabe quais são os Ds? Desespero. Um dos primeiros sinais de um suicídio. Qual é o outro D? Desamparo. A pessoa desamparada, meu irmão, ela está sozinho. A vida perde o sentido. Primeira coisa, o desespero. E por que o desespero?
Porque as trevas reinam através do desespero. O que tem te levado, e foi falado muito aqui, de confiar em Deus, esperar com paciência no Senhor. E quando eu não espero, que vem logo uma coisa que eu quero, ou que eu necessito, o que eu preciso, mas nada acontece, o tempo está passando e bate o desespero. Bate o desespero na vida daquela pessoa, e ela vai tomar atitudes precipitadas, gerando morte para si, não somente, mas já gerando morte para quem está do seu lado, a sua família. Gerando morte, por quê? Porque quem ama, meu amado, e vê alguém desesperado contra si mesmo, machuca olhar. Dói o coração de ver um desesperado sem saber quais ações tomar para sair daquela situação. Dói. Ao ponto de não enxergar que Jesus está dizendo assim, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Sai, larga esse desespero, me procura, vem seguir a minha palavra, porque todo desespero eu arranco da tua vida. Mas o desespero toma conta, meus amados, de tal maneira que eu leio a palavra e não consigo sentir mais a graça, a presença do Espírito Santo. E desencadeia outro qual? Desespero. Desamparo, perdão. Aí daqui a pouco eu olho para minha família que me ama e começo a fazer o quê? Estou me sentindo sozinho. Mas eu tenho o meu pai, a minha mãe aqui que me ama, os meus irmãos cuidando de mim, e eu me sinto sozinho. Por quê? Porque é um conflito dentro de si, é um conflito dentro da mente, meus amados. Essa semana eu atendi uma aqui, que estava, ele falou, olha, estão me seguindo, vão me matar. Eu falei, vai não. Não vai te matar. Mas o que era isso? Alucinações, o diabo bombardeando, trazendo para ele o que? Desamparo. Ele se sentiu desamparado. Por que se sentiu desamparado? Porque não tinha ninguém ali para dar segurança para ele. Segurança de quê? De vida. E o que ele viu? Alguém está me seguindo para tirar a minha vida. Eu estou desamparado. Eu acho lindo que a irmã dele falou, agora eu não vou levar para o médico, não, vou levar para a igreja. Trouxe para luz. Trouxe para luz. Saiu daqui diferente da forma que entrou. Por quê? Porque a luz invadiu o seu ser. E aquilo que era desespero, o que era escuridão, o que era treva, quando se permite a luz entrar, as trevas têm que bater em retirada. Aquilo que era morte na vida daquele moço, ele saiu daqui cheio de esperança, de vida. Por quê? Permitiu Jesus entrar, permitiu a luz entrar sobre a sua vida. E Jesus está dizendo, o próprio Deus falando para Josué, olha Josué, não te deixarei. Não te deixarei. E por que não te deixarei? E não te desampararei. Porque Deus chegou para ele e falou, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, Josué. Esforça-te, Josué, porque tu vai conduzir o povo do deserto à terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa, você tem estrutura para receber uma missão de Deus de tamanha importância, qual o Moisés passou 40 anos sendo treinado no deserto para poder conduzir aquele povo rebelde.
E agora, de repente, eu recebo essa notícia: meu servo Moisés é morto. Agora é contigo, Josué. Meu servo Moisés é morto. Agora é contigo, Moisés. Tu sabe qual é essa notícia? Sabe qual é o desespero? Finaliza a pregação comigo. Não me preparei para isso. Por mais que tenha experiência e conhecimento da palavra, alguém chegar e falar: ó, finaliza a pregação para mim. Como assim? Eu não estudei. Foi como Josué recebeu a notícia. Ou você acha que Deus mandou recado? Deus não mandou recado. Deus preparou ele. Deus preparou ele, sem avisá-lo que ele iria substituir Moisés. Atenta nos detalhes da palavra de Deus para com a tua vida, porque no dia que Deus determinar a missão, ela vai chegar para você, e você não vai ter como fugir. Você vai conduzir o povo rebelde. Por que povo rebelde? Porque você conhece a história. Eu não preciso entrar. Então, Josué, meus amados, ele não estava desamparado. E ainda assim, Deus confortou o coração de Josué. Não te deixarei. E não te desampararei. Com essa afirmação de Deus, quem não vai? Quem não vai? Só quem não está preparado, irmão, não vai. Quem não está preparado, não vai. Não vai. Judas estava preparado? Não estava. Não conseguiu seguir o percurso, o caminho. Os 11 conseguiram. Quem não está preparado, se volta para trás. E não há outro caminho, é luz ou trevas. É luz ou trevas? Qual é o outro, irmãos? Pega isso, tá? Ó. Se você tem algum parente nessa situação, observa o comportamento dele. Primeiro, desespero. Se é uma pessoa desesperada, que não tem estrutura para lidar com situações, você cobra alguma coisa, já se desespera, desestabiliza totalmente ao ponto de falar: meu Deus do céu. É um sinal de homicídio. Perdão, suicídio. Qual é outro ponto? Desamparo. A pessoa é amparada, mas se sente ali desamparada. Isso é espiritual, não é físico. Por quê? O físico, os pais, os irmãos estão ali ajudando, mas espiritualmente eles estão só. Se sente só. E qual é o outro D? Desesperança. Não tenho mais força. Não tenho vontade de viver. Minha vontade é só de ficar no quarto escuro. A única coisa que me atrai ainda é o Netflix, que fico assistindo filmes lá, filmes bons. Qual? Só de terror, só de morte, só de desgraça. A internet que consegue ocupar a minha cabeça, mas o que eu estou vendo lá é como que eu vou tirar a minha aflição, eu vou me cortar. Sinais. A pastora passou um vídeo hoje no grupo dos obreiros, como que as crianças, como os pais têm que observar o celular das crianças. Aí eu pergunto: o teu filho, menor de 12 anos, tem senha no celular? Quem é que compra o celular para ele? Quem é que paga a internet para ele? E você deixa ele dominar você? Aqui é meu, aqui o senhor não mexe? Aí quando chega lá no banheiro lá, fica postando foto nu na internet. E você não sabe. É o alerta. Uma psicóloga
que alertou. A pastora pegou e jogou no grupo. Por quê? Nós temos amor às nossas crianças. Para que não venha tirar a sua própria vida e andar em trevas. E não venha andar em trevas. Aleluias. Pela luz, meus amados, pela luz de Cristo, enxergamos nós a nós mesmos e como realmente somos. Escuta isso. Quando a luz de Cristo vem sobre nós, nós enxergamos nós mesmos. E o que nós somos? Pecadores que necessitamos de um Salvador. Quando eu olho para mim, eu vejo, meu Deus, como que o Senhor conseguiu? Porque olho tanto de pecado que eu cometo. Como que o Senhor conseguiu? Porque Ele diz, eu sou a luz. E se eu, como a luz, vim sobre você, aquilo que é pecado, deixará a sua vida. As trevas têm que bater em retirada. Olha para cá, coloca para mim Atos capítulo 9. Saulo, meus irmãos, homem inteligentíssimo, aluno de Gamaliel, conhecedor da Torá, assistiu à morte de Estevão. Lançaram a capa de Estevão sobre os seus pés. A autoridade procurou as autoridades, pediu cartas para quê? Para matar os cristãos que estavam em Damasco, conhecedor da palavra que diz, não matarás. Não matarás. E Saulo, respirando ainda, coloca no 3, vamos para frente. Aleluias. Aos quais também, depois de ter padecido, Atos 9, vou aqui, não, vai, Atos 9, coloca para mim, aí está no Atos 1, complica a minha vida não, Pedro, aleluia, vai dando glória, dá glória, aí, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cegou com um resplandor de... Quem é a luz? Quando você vai para o capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele era a vida, e a vida estava sobre a luz dos homens. Nessa hora chega para Saulo o quê? A luz, ou seja, onde que Saulo vivia? Nas trevas. Conhecendo a Torá, como que ele vivia nas trevas? Porque aqui está escrito, João escreve. Nele estava a vida, ou seja, e a vida era a luz. A luz de quem? Dos homens. E a luz aqui é Jesus. Eu vou mudar a palavra luz por Jesus, que a Bíblia afirma. Nele estava a vida, e a vida era Jesus, dos homens. Cegou um grande resplendor do céu. Próximo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse, o Senhor, eu sou a luz, eu sou Jesus, eu sou a luz. E a quem tu persegues? E aqui Jesus vai dar um recado. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, contra o meu sacrifício, contra
a minha morte, contra a minha ressurreição. Porque qual era o objetivo do Paulo? Matar os cristãos. De Saulo. Ó Saulo lá, irmão, veio matar vocês. Pode entrar um louco aqui. Quantos loucos entram lá na igreja, principalmente nos Estados Unidos, que suma até de lá, não apareça mais nenhum. E metralha. No Texas. Na casa do pai. Por que ele permite? Porque ele quer mandar um recado. Mas não é muita maldade? Não, ele é Deus. Tudo é como foi lido. Nada se fez sem ele. Mas é injusto. Quem é você para julgar se é justo ou se é injusto? Não conheça o texto. Conheça o contexto. Por trás tem toda uma história. E Jesus está dizendo aqui, olha, eu tenho história para contar para você. Qual é a história? Eu desci do céu. Eu era o verbo. Me fiz carne. Passei por tudo que você passou. E te digo mais. O pecado que vocês cometeram, eu não cometi sequer um pecado. E te digo mais. Sem pecado, eu me fiz pecador por vocês. Quem é vocês para me questionar? Quando seguimos a Jesus, que é a luz verdadeira, quando seguimos a Jesus, que é a luz verdadeira, evitamos andar na cegueira do pecado. Quando vivemos em Jesus, que é a verdadeira luz, nós evitamos andar no pecado. Por que evitamos? Eu vou andando e a luz vai clareando. Eu vou andando e não estou vendo mais pecado. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser tentados, sim. Mas quando eu renuncio, ela tem que bater. Quando eu avanço, as trevas, o pecado recua. Quando eu avanço, as trevas, o pecado recua. Por que isso, meu pastor? Porque a Bíblia vai dizer, meus amados, que o filho pródigo, ele estava debaixo da cobertura do pai. A Bíblia vai dizer que nós somos escolhidos como filho, por conta da morte de Jesus, nós somos filho, herdeiro e co-herdeiro, mas esse menino um dia, ele dá um passo a mais, e o seu passo a mais é para si mesmo, e ele pede ao seu pai parte da herança, e parte para uma loja, para uma terra longínqua, distante. E ali, longe do pai, longe da proteção, longe das orientações, o que ele faz? Ele gasta tudo como ele queria. Ou seja, qual é o pecado aqui, pastor? É porque ele não poderia pedir a herança do pai em vida. Esse ato, como já foi pregado muitas das vezes aqui, estava dizendo, eu quero que o Senhor morra. Só que passa-se o período, a fome bate, grava isso, eu quero que o Senhor morra. Ele disse isso para quem? Para o seu pai. Passa-se o período aonde ele se encontrava, a fome aperta, a sua herança já tinha gastado tudo com os amigos. Vai trabalhar para cuidar de porcos. Só que lá, cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele cai em... O que ilumina a sua vida? O que ilumina a sua vida?
Ele estava cuidando de porco, desejando se alimentar ali com os porcos, de tanta fome. Mas vem na sua mente uma luz. A Bíblia vai dizer que ele cai em si. Ele caindo em si, a luz toma de conta da vida dele. Aí ele começa a pensar, porque é quando a gente está no meio da perdição, no lago de lodo, no pecado, meus irmãos, a gente pensa pouco, a gente não conhece as nossas atitudes, a gente até sabe que a nossa atitude não é boa, mas eu não faço por conhecer, eu acabo cometendo aquilo que eu não devo. Ele cai em si, e quando cai em si, ele lembra, eu estou comendo um alimento sujo. Nem o servo do meu pai não come isso. Lá tem pão. Lá tem o quê? Lá tem o quê? O pão é que é a vida eterna. É o alimento da vida eterna. Lá tem o quê? Então eu vou voltar. Escuta o planejamento dele. Ele cai em si. No meio daquela situação, começa de novo através da luz do Espírito Santo, a luz de Deus, falar com ele e ele planeja. Tudo na sua vida tem que ter planejamento. Como que você vai pedir a sua noiva em casamento? Você planeja. Como que você fez o seu almoço hoje? Levantou, foi para a cozinha, fez o que tinha, foi lá, pegou o óleo, o feijão e você fez? Alguma coisa vocês fizeram antes do almoço. Por quê? Planejaram. Aí ele para e diz, eu vou dizer assim para o meu pai. Coloca para mim, Lucas 15, 17 e 18. Aleluias. Jesus tem esperança para aquele que está perdido aqui. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Próximo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi, pai. Antes a palavra, pedindo a herança, eu estou dizendo, eu quero que o Senhor morra. Deixa eu te falar uma coisa, tem palavras que você vai ter que voltar atrás e engolir com gosto. Pastor, eu não quero isso, por quê? Porque eu alimento as trevas dentro de mim. Qual é a treva dentro de mim? O ódio, o orgulho, o rancor. Tudo isso, meus irmãos, é treva. Então deixa a luz invadir o teu ser. Caia em si hoje, porque a filho pródigo caiu em si e disse, voltou ao pai e disse, pequei primeiro contra Deus. Pequei primeiro contra Deus e pequei contra ti. Você é capaz de fazer isso. Por que eu não consigo? Por conta que ainda há treva aí dentro de ti. E qual é o caminho? Deixa a luz te invadir. Qual é o caminho? Deixa a luz te invadir. Por quê? Porque, meus amados, quando seguimos a Jesus, já fala, seguimos a luz. E a luz, ele ilumina os nossos caminhos. E ele vai derrubar a cegueira do pecado. Levanta as tuas mãos. Irmão, só quem conhece a ti é você mesmo em Jesus. Mas o Senhor te encoraja nessa noite a clamar a luz que há nele, para tirar toda a cegueira dos teus olhos, para tirar toda a cegueira da tua mente,
para tirar toda a cegueira do teu coração, para você sair da vida de pecado. Por quê? Porque Jesus já veio e Ele trouxe a luz ali na cruz do Calvário, e essa luz levou com Ele todos os nossos pecados. Pastor, o que eu preciso fazer? Ou você quer ter um encontro de Saulo? Porque a cegueira de Saulo era tanto, meus irmãos, que Jesus teve que colocar ele por 3 dias nas trevas. Por que nas trevas? Saulo ficou cego por 3 dias. E a pessoa cega vê alguma coisa? Vê se ela estiver em Cristo. Agora eu e você que temos olhos, olhamos um para os outros, somos cegos. Por quê? Porque temos dentro de nós escuridão, trevas. Eu ouço, eu vejo a palavra do Senhor, vejo o caminho que Cristo tem para a minha vida, não sigo, não mudo. Estou cego, estou nas trevas. Quer prova disso? Te provo. Ananias chega para visitar Saulo. A paz, irmão Saulo. Aí Saulo, em sonho, fala: o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou. Saulo estava o quê? Cego. O Senhor me mostrou em sonho. Ananias, eu vim só fazer a minha missão. Volta a enxergar. Esse voltar a enxergar não era espiritual, era físico. Porque espiritual, a partir do momento, meus amados, que a luz de Jesus Cristo ofuscou os olhos naturais de Saulo, a partir daquele momento, ele reconhece quem é aquela luz. Por quê? Porque ele diz: és tu, Senhor. E Jesus responde: sim, Saulo, sou eu a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Você pode até não enxergar com os teus olhos naturais, mas com os espirituais, essa cegueira você não pode ter, meus amados. Porque se você tiver, você não tem Jesus. Não tem. Eu estou falando das maravilhas que Jesus tem para mim, tem para a tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece a Bíblia? Conhece os benefícios dela? Usufrui do benefício da Bíblia? Usufrui da luz que é Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, Ele ilumina, meus amados, tudo que está à nossa frente. Jesus, Ele remove as trevas do pecado da nossa vida. Fez isso com Saulo. Fez isso com o filho pródigo. Assim, podemos discernir qual caminho seguir. Eu vou repetir. Cristo, enquanto isso, você vai colocando João 8, 9. Cristo ilumina o nosso caminho à frente. Remove as trevas do pecado da nossa vida. E assim, podemos discernir como viver. Olha para cá. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te
e não peque mais. Próximo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa mulher, ela foi pega em adultério. Alguns historiadores diz que forjaram o adultério para essa mulher para tentar achar uma falha em Jesus. Para condenar a luz, para condenar as trevas, querendo condenar a luz. E Jesus está dizendo para as trevas, porque aqui os escribas, os fariseus, indagaram Jesus: quem é? Você dizendo de si mesmo. Aí Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. E aquele que andar em mim não andará em trevas. Aquele que andar em mim não andará. Hoje você está aqui. Hoje você é luz. Hoje você tem a oportunidade de andar na luz, de andar com Jesus. Só que quantos da tua família não andam nessa luz? A mensagem hoje para mim e para você, meus amados, é trevas ou luz. Ou luz ou trevas. E você é portador dessa luz. Então, quando você começa a apresentar, e eu vou apresentar, quando eu começo a apresentar João Mariano Neto, eu estou apresentando a vida do meu irmão mais velho. Anda nas trevas, mas eu estou dizendo: luz. Vai lá e ilumina o caminho do meu irmão. Quando eu apresento Alderli Soares Leite, eu estou dizendo: luz, tira a minha irmã das trevas que ela está vivendo. Olhe para cá. A minha irmã e o meu irmão, eles vivem a vida dele como um ser humano qualquer. Não vão na igreja, a outra vai na igreja católica. O outro não vai à igreja, segue a sua vida ali. Um está distante porque não tem o apetite, talvez ninguém chegou e pregou para ele. A outra não, a minha irmã conhece a palavra, vai na igreja católica, os seus filhos estão lá dentro, já está mais próximo de Deus. Mas eu estou dizendo: Senhor, aquele que não vive na luz, porque a Bíblia diz que o caminho é o Senhor, e Tu és a luz. Eles não estão na luz, eles não estão em ti, alcança. Por quê? Porque eu sou luz. Coloca a mão no seu peito e diz assim: eu sou luz. Eu preciso iluminar os meus irmãos, eu preciso iluminar a casa dos meus pais. Se eles já são luz, comece a multiplicar e mais e mais e mais. Por quê? Porque Jesus vai dizer: ide, fazei discípulos por todas as nações. Qual é o caminho que você quer seguir hoje? Se coloque de pé, adorando ao Senhor. Eu gostaria que você usasse a energia hoje, não somente para a sua vida, mas para a vida daquele que vive em treva. Se você tem algum irmão que queira apresentar no altar do Senhor, venha até a frente. Nós vamos orar juntos, irmãos. Se você tem um ente querido que anda nas trevas,
É momento de você apresentar. Jesus já conhece, sim, mas a palavra foi liberada para a tua vida hoje, dizendo que você está em Cristo, dizendo que você é luz, dizendo que através de ti levará a luz para o meio da sua família e trará luz para aquele que anda em trevas. Pastor, o Senhor vai pôr a mão na minha cabeça? Não! Por quê? Porque você tem acesso à luz. Você vai clamar a luz para cobrir as trevas de um ente querido seu. Pastor, como que eu vou orar? Assim como eu orei. Jesus, visita o João Mariano, visita a Alderli, Senhor, visita meu pai o Tiago Soares. Oh Deus, ainda há, Senhor, ainda no meio da minha família, parentes, ó Pai, irmãos, tios, Senhor, que andam em meio às trevas, mas a tua luz é forte e poderosa para sucumbir às trevas. Mas eu queria uma oração de poder, está na tua boca. Porque Jesus te enche de poder. Mas pastor, eu queria pular, saltear. Filho, vai para o Parque Vila Lobo fazer qualquer coisa. Mas aqui é momento de você falar com Deus. Aqui é momento de você trazer a luz sobre a tua vida e sair daqui com grande resplendor. E quando você encontrar um Saulo na tua frente, a cegueira dele cairá por terra. Esse é o poder que há na tua vida. Esse é o poder. Encurve a sua cabeça enquanto o Marco adora. Vamos orar, meus irmãos. Ore em voz alta. Não deixe o desânimo de te abater. Mas pastor, eu já oro durante tanto tempo, nada muda, eu não vejo diferença. A Bíblia vai dizer que orai sem cessar, orai fervorosamente, porque a paz de Cristo vai chegar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Haverá testemunho, haverá salvação, haverá restituição no meio da tua família. Haverá, e você verá, haverá, e Ele estará contigo. Creia que Ele fará. Creia que Ele fará. Creia que Deus irá confundir a medicina. Creia que aquele que era já enganado dos médicos vão ser surpreendidos pelo diagnóstico de Deus sobre a vida dele. Creia que em meio a esse casamento que as trevas têm tomado, a luz de Cristo irá invadir, a restauração, a comunhão familiar irá acontecer. Creia que todo projeto que Satanás projetou para a separação de família será destruído. E por quê? Porque tu és a luz. A luz veio para os homens. A luz está aqui. A luz está aqui. O teu brilho é Aleluias. Claro, tão claro. O teu brilho é maior que a luz do sol.
que a luz do sol, que a luz do sol vai alcançando, meu Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão em casa adorando, meu Senhor. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Senhor. Traz a Tua cura, meu Pai, sobre essa família. Liberta o Teu filho, meu Pai, que vive em meio à escuridão, Senhor. o Teu brilho é Aleluias. Aleluias. claro, tão claro, o Teu brilho é maior que a luz do sol. Olha para mim. Olha para cá. Repita assim comigo: Senhor, eu posso não ter visto nada, eu posso não ter sentido nada, mas eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor trabalha a favor daquele que clama, que o Senhor achará aquele que te procura, que o Senhor responderá as petições. E nesta noite, Senhor, o meu ente querido, que foi apresentado no Teu altar, sobre ele haverá a luz que salva, haverá a luz que restaura, haverá a luz que consolida a salvação eterna sobre a vida dele, porque assim eu creio. Amém? Você crê? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Não saia daqui da frente sem a unção. Você que recebeu a unção, já pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Amém, queridos? No nosso meio tem alguém que não conhece Jesus? Levanta a mão. Tem alguém que não conhece Jesus? Alguém que está afastado e quer voltar para o Senhor nessa noite? Tem alguém? Não tem? Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. Glórias a Deus. Glória, aleluia. Vai adorando a Ele. Adore a Ele, adore. Adore a Ele. Eu libero esta palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua